Olha, um grande abraço para você, meu amigo São Paulino de todo o nosso Brasil. Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal do Faustino Tricolor. Estamos chegando para atualizar você das últimas informações do São Paulo Futebol Clube. Os últimos acontecimentos. Vamos falar de Diego Fernandes. Ele esteve ontem, né, no Arquibancada. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Falou de SAF, além de outros assuntos, jogadores que estão ali sendo monitorados por outras equipes, jogadores de São Paulo aqui no mercado nacional. E temos notícia também do Juan. Você lembra do Juan? Pois é, vamos falar sobre o Juan também aqui nesse vídeo de hoje, tá? Pedindo aquela moral de sempre. Você que já é de casa, deixa o like e compartilha. Você que ainda não é de casa, peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e arrochar no like, tá bom? Sobre o Diego Fernandes, ficou claro que o objetivo primeiro é a profissionalização no clube para apresentar um projeto de SAF. Teve dificuldade de se expressar, pareceu nervoso, mas temos que lembrar que o último que falava bem, tinha lábia, sofreu impeachment e pode ser preso, portanto, vamos aguardar. Ele esteve numa arquibancada, né, no bate-papo, na Arquibancada Cast, o Diego Fernandes, e falou vários temas, né, em relação ao São Paulo. Falou que não dá para investir uma SAF ou fazer um investimento de qualquer com esse formato, né, que o São Paulo vive. Foi isso que ele falou sobre isso, né? Eu, sinceramente, eu tenho uma opinião. Cara, eu tenho uma opinião, acho que São Paulo dificilmente vai virar SAF. Dificilmente São Paulo vai virar SAF, porque a gente sabe por quê, né, e qual o motivo do São Paulo não virar SAF. Então, foram abordados vários temas, né, em relação ao Diego Fernandes. Ele falou sobre o modo do São Paulo trabalhar, o modo associativo, né, do clube. E aí ele falando sobre isso, e eu sinceramente, eu não acho que São Paulo vire SAF, né? Dificilmente São Paulo vai virar SAF. Aqui já é uma opinião, tá? Já é uma opinião, né? Não é uma certeza que São Paulo vá virar SAF, mas é uma opinião. São Paulo vive muito difícil financeiramente, todos nós sabemos disso. Investimento de 100 milhões, talvez seria a solução para o São Paulo, mas como seria esse investimento, da onde viria esse investimento de 100 milhões e qual o propósito e qual o retorno que o São Paulo vai dar, né? Tem tudo isso aí também questão em discussão, tá? Então eu não acredito, tá? Eu não acredito que o São Paulo vire SAF, não acredito, que eu acho muito complicado, muito difícil São Paulo virar SAF. Aqui já falo, aqui já é uma opinião minha, tá? Já é uma opinião minha. Mas, enfim, ele abordou vários temas, dificilmente com esse formato que está aí, né? O São Paulo jamais. Não seria assim totalmente SAF, mas seria, digamos, semelhante ao que vive o Fluminense hoje, né? Fora do país tem outros clubes também que vivem dessa maneira, enfim, dessa forma, então não seria totalmente SAF. Vamos lá, vamos partir para o mercado da bola. O jovem Isaac, zagueiro, 19 anos, destaque na campanha do vice da Copa São Paulo de Futebol Júnior, tem sido monitorado por clubes da França e da Ucrânia. São Paulo, porém, neste momento não tem interesse em liberar o defensor. Ele tem contrato com o clube até o final de 2027 e a multa contratual para clubes do exterior é de 60 milhões de euros. Para clubes do exterior, cerca de 374 milhões de reais. Para o Brasil, é de 22 milhões de euros para o Brasil. Então, o jovem zagueiro Isaac tem recebido monitoramento, está sendo monitorado por os clubes de França e também da Ucrânia. Mas o São Paulo não quer vender o jogador neste momento. Eu, sinceramente, eu já tinha reintegrado o Isaac ao profissional, que é um baita do zagueiro, joga muito bem pela direita, tem futuro. Eu não sei o que é que o Crespo está esperando, faz isso com o Isaac, põe o Isaac para jogar, numa linha de 3, ele vai sair muito bem, é um baita de um zagueiro, promissor, 19 anos de idade, o Brenner
jogou, o Breno, né? O Breno jogou com 17, no time titular, numa linha de 3 zagueiros. Pergunta ao Muricy aí, Cris, como foi, né? Ele explica pra você. Eu gostaria muito de ver Isaac ali na zaga com a Arboleda, né? Com um jogador mais experiente ali pra ele também se ambientar com a experiência dos outros, tá? Então esse é o meu ponto de vista, Então o Isaac está sendo monitorado por time da França, por times da França e por times da Ucrânia. O da França é o Strasburgo, né? Da França, tem também o Lille, né? Pois é. Harry Macias Júnior, vamos falar um pouquinho sobre ele, presidente de São Paulo. Ele sinaliza positivamente que a ex-expositores de Júlio Casares, né, loteou alguns cargos estratégicos à base aliada. 4 nomes ganharam posições na gestão. Miguel Souza, coordenador da antiga oposição, será nomeado diretor adjunto do Social. Conselheiros críticos de Casares, Flávio Marques e Dáurio, serão assessores financeiros. Por fim, Caio Fogaça, outro opositor reconhecido, ganhou o posto de assessor jurídico. Os 2 primeiros eu não conheço, tá? Mas o Caio Fogaça é um cara que a gente já viu já nessa campanha do impeachment do Casares. Ele apareceu muito, esteve em vários canais da mídia alternativa, e eu acho que merece, né? Vamos ver, ele é um cara sério, né? Já deu para perceber pelas suas palavras, pelas suas colocações, é um cara convicto. Então acho que o Caio Fogaça foi bem colocado. Conselheiros de oposição a Casares pedem a Macias a demissão de vários diretores e gerentes remunerados. A avaliação é de que Macias deveria realizar uma limpa como uma forma de se deslocar da gestão afastada. Então tá aí, segundo o UOL, os conselheiros de oposição, né? Conselheiro de oposição pede ainda mais movimentação ali de pessoas remuneradas serem tiradas ali do cargo. Não? O Júlio Casares, ele loteou ali, né, alguns cargos e saiu despachando ali. Vamos falar do Alan Barcelos. Galera, o Alan Barcelos irá começar nesta quarta-feira sua função de auxiliar no time profissional. Ele, de início, seguirá como técnico do Sub-20, ao mesmo tempo que será auxiliar fixo do profissional, ajudando o Hernan Crespo e sua comissão técnica. Já ficou definido, tá? Alan Barcelos irá começar nesta quarta-feira sua função de auxiliar no time profissional e, de início, seguirá ali como técnico do Sub-20 e, ao mesmo tempo que será auxiliar fixo do profissional, ajudando assim Hernan Crespo e toda a sua comissão técnica, tá? Vamos falar do André Silva. O atacante André Silva tem retorno previsto para o final do mês. O jogador se recupera ainda de uma artroscopia, né, que ele fez, quase parecido ali com o do Lucas, né? Quase semelhante ali à contusão do jogador André Silva. E a previsão é que volte agora no final do mês, o início do próximo mês. Estamos em fevereiro, início de março, né? Retorna aí o André Silva, tá? São Paulo comemora alívio. O mês de janeiro foi comemorado com alívio, né? Gente, exorciza fantasma de 2025. São Paulo comemora. Vou bater na madeira então, né? Pra dar tudo certo aí. E que caminhe tudo certo. E que dê tudo certo e que seja assim mesmo, tá bom? Que seja assim mesmo. Então São Paulo realmente comemora aí, né, esse alívio de mês de janeiro, não tem nenhum jogador ali machucado, né, graças a Deus. Lembrando que só quem está no departamento médico era o André Silva, né, estão fazendo transição, e o Luan já estão em transição já, né, já estão ali, provavelmente que eles estejam à disposição. O André Silva, como a gente já falou, agora no próximo mês aí, março, né, está aí à disposição. O Rian Francisco ainda não. Perguntaram sobre o Rian Francisco. O Rian Francisco tem mais ainda aí uns meses para voltar, né?
Ferreirinha tem recebido sondagens, o Besiktas, né? E os o time aí cada nome esquisito de time, né? O time da Turquia também. E essas duas equipes sinalizaram como oferta de 6 milhões de euros para o meio do ano. Ferreirinha tem recebido sondagem do Besiktas e outro time da Turquia aí, sinalizando 6 milhões de euros para no meio do ano, levar aí o Ferreirinha, tá? Formação do Alexandre Vieira, tá? Do meio do ano para levar o Ferreirinha. Vamos lá. Tava perguntando aí, a galera tava me perguntando ontem na live, né? Me fazendo a pergunta na live. Quem apita? Quem apita a peleja quarta-feira contra o Santos? Vamos lá. Quem apita a peleja? Anderson Daronco, apita Santos São Paulo, amanhã, quarta-feira, às 20 horas, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão. O jogo amanhã é pelo Campeonato Brasileiro, tá? O jogo amanhã é pelo Campeonato Brasileiro. Então, Anderson Daronco é quem vai apitar. Tá certo? Daí, só para fazer aqui o registro. Desistiu. O Besiktas desistiu de levar o Pablo Maia. O Pablo Maia vinha sendo monitorado pelo Besiktas. Pois é, mantinha ali um contato com um intermediário há vários meses. Desistiu da contratação dele, né? O Pablo Maia, ele precisa recuperar a confiança. Ele é um volante, é o primeiro volante que a gente tem no clube hoje, né? Ele e o Luan. Mas os dois estão muito embaixo no São Paulo. Então os caras precisam recuperar a confiança. Com isso, hoje o São Paulo não tem nenhuma oferta pelo volante. Então não tem nada de oferta pelo volante. O Besiktas, que havia monitorado ali o jogador, desistiu aí da contratação de Pablo Maia. Então não tem nada neste momento, tá? Em relação aí o Pablo Maia, tá? Vou falar aqui sobre o Marcos Antônio. A questão que envolveu que o Marcos Antônio teria pedido para sair do São Paulo. Em nenhum momento, uma intriga da mídia tradicional, fazendo intriga com o São Paulo. Eles gostam de fazer isso, né? Eles são desfavoráveis a qualquer situação que seja ao São Paulo. Seja ela positiva ou negativa ainda mais. O Marcos Antônio, em momento algum, apurações pelos nossos colegas jornalistas lá do setor de São Paulo, pediu para sair do São Paulo. Em momento algum, né? E aí, vamos falar o seguinte para o Flamengo. O Marcos Antônio tem uma multa rescisória para o mercado nacional avaliada em 100 milhões de euros. Cerca de 622 milhões de reais. Quem quiser tirar o Marcos Antônio de São Paulo para o mercado nacional. Mercado nacional. Então, segundo a informação do UOL, o Marcos Antônio tem uma multa rescisória de 100 milhões de euros, só para deixar bem claro. E em nenhum momento, ele pediu para sair do São Paulo. Tá bom, gente? Só aí para lembrar para vocês aí, a galera que tá fazendo intriga em relação a isso, né? Que o Marcos Antônio pediu para sair do São Paulo, tava brigando ali com o staff dele. Nada disso, é fake news. É fake news. Marcos Antônio tá tranquilo, jogador de São Paulo, é o nosso futuro meia, porque o cara tá se adaptando à posição de meia, né? E quando ele se adaptar à posição de meia, meu amigo, tchau e benção, né? Tchau e benção. Então, em nenhum momento ele pediu para sair de São Paulo e entrou em discussão com o staff, com ninguém, tá, gente? Com ninguém, tá? Só para lembrar para vocês. Vamos lá, vou falar do Juan. Quem lembra do Juan? Deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha aí o vídeo pra galera. Quem lembra do Juan? Nosso Juanzinho. O Juanzinho chegou a ter um apelido carinhoso pela torcida do São Paulo, né? Quase gol, né? Ou não faz, enfim. Pois é, o Juan, ele recebeu uma proposta do Lille. O Lille tá de olho ali no Juan, né? O Lille da França. Ele tá no... Esqueci o nome do time que ele tá agora, cara. É um time, agora que eu sou péssimo de memória, tá, gente? Desculpa, eu sou péssimo de memória. É ali para, né? Time da Suíça, né? Um time da Suíça. Né? O Juan, ele recebeu uma proposta do Lille, da França. Né? O São Paulo pode lucrar com esse negócio. Ele fez 28 jogos na temporada, em 2024 e 2025, anotou 8 gols e deu 4 assistências. Nessa temporada foram 19 jogos,
6 gols e 4 assistências. São Paulo tem porcentagem pelo clube formador e pelo seu clube formador e também pela venda futura do Juan. Aí o Juan, né, teve proposta recusada. Good Step, é isso aí mesmo. É o Good Steps, né? Recusou uma proposta pelo atacante Juan, revelado pelo São Paulo, que o São Paulo tem porcentagem, né? Então o Juan tá aí em alta, né? Em alta. O Juan tá jogando em alta lá, no time dele lá, o Good Steps, né? Good Steps, no do time dele lá. E aí recebeu propostas aí do time da França, mais recusada, né? Foi recusada aí a proposta, né? Eles recusaram a proposta. Sobre Lucas Ramon, rapidinho. Lucas Ramon aguarda só a rescisão contratual do Mirassol para assinar com São Paulo. Nome dele sair no bid, ele ser inscrito e já está apto para o jogo do final de semana, pelo Campeonato Paulista. Então, aguardado aí só esse momento, tá certo? O lateral Lucas Ramon já está no São Paulo, aguarda agora a rescisão com o Mirassol. O Mirassol tem que liberar a documentação para que o jogador possa estar apto a sair no bid e o São Paulo inscrever ele no jogo do campeonato, nos jogos do Campeonato Paulista, ou seja, no Campeonato Paulista. Essa informação aí, portanto. Beleza? Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o like, inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço, gente. Tchau, tchau.